O sol batia de lado naquela tarde de agosto e a poeira da estrada de terra subia em nuvem fina cada vez que um carro passava. Dona Raimunda, 58 anos, segurava o volante da caminhonete Saveiro com as duas mãos, os nós dos dedos esbranquiçados de tanto apertar. A estrada que cortava o Cerrado Mineiro entre Pirapora e Montes Claros era longa, deserta e quente, e ela já estava nela fazia mais de 2 horas, com o tanque no último quarto e o coração mais pesado ainda. No banco de trás, os filhos dormiam. Zé Augusto, 29 anos, tinha a cabeça encostada na janela embaçada de suor, a respiração mansa de quem carrega um cansaço que não é só do corpo. Do lado dele, Francisca, 24 anos, estava com um casaco de moletom jogado no colo, os olhos fechados e as mãos entrelaçadas como se estivesse rezando até dormindo. Os dois não sabiam direito o que esperava a família em Montes Claros. Dona Raimunda não tinha contado tudo, não queria preocupar antes da hora, ela era assim. Guardava o peso para ela mesma, ia resolvendo por dentro enquanto o mundo via só aquela mulher pequena e firme que não dobrava fácil. A situação deles não era das boas. Fazia 4 meses que o sítio de 12 alqueires, onde a família vivia, pertinho de Pirapora, tinha sido colocado à venda pelo dono que nunca aparecia por lá. Dona Raimunda pagava aluguel daquele pedaço de terra há 18 anos. 18 anos plantando milho, feijão, abóbora, 18 anos criando galinha caipira, fazendo doce de leite para vender na feira da cidade, mandando os filhos para a escola na carroceria de caminhão nos dias de chuva, porque o ônibus não passava por aquela estrada. E de uma hora para outra, chegou um recado pelo vizinho. O dono queria o sítio de volta para vender, sem aviso, sem proposta, sem nada. Dona Raimunda tinha tentado conversar. Pegou condução até Pirapora, foi ao escritório do homem, esperou sentada numa cadeira dura por quase 2 horas, e quando o sujeito finalmente apareceu, foi seco. O contrato era verbal, ela não tinha nada assinado, e ele precisava do imóvel desocupado em 90 dias. Ela voltou para casa com as pernas bambas, mas sem derramar uma lágrima. Sentou na varanda, ficou olhando o pé de pequi que ela mesma tinha plantado 15 anos atrás e pensou. Ficou ali pensando até o sol sumir atrás da coxilha. No dia seguinte, começou a arrumar as coisas. Montes Claros era a aposta dela. Uma prima distante, Dona Glorinha, 63 anos, tinha uma casinha nos fundos do terreno dela no bairro Major Prates e tinha dito que, se um dia Raimunda precisasse de um pouso, as portas estavam abertas. Dona Raimunda nunca imaginou que fosse precisar. Mas a vida tem dessas. Ela tinha na cabeça uma ideia. Chegar na cidade, se apresentar em algumas casas como diarista, juntar algum dinheiro e encontrar um canto para alugar com os filhos. Zé Augusto era forte, trabalhador, sabia mexer com a terra e não tinha medo de serviço braçal. Francisca tinha jeito para a cozinha, um talento danado que a mãe sempre admirou, mas nunca soube muito como transformar em renda. Na cidade, talvez, era isso que ela ia tentando acreditar enquanto segurava o volante naquela tarde quente. Foi aí que ela viu. No acostamento, a uns 300 metros na frente, havia um caminhão-baú parado com o pisca-alerta ligando. E do lado de fora, sentado no chão com as costas encostadas no pneu dianteiro, um homem grandão estava curvado, com a mão espalmada no peito, a cabeça baixa. Dona Raimunda diminuiu a velocidade sem nem pensar. Era um reflexo dela, uma coisa que vinha antes do raciocínio. Quando chegou pertinho, viu melhor. O homem estava com a testa empapada de suor, a respiração ofegante, e ele tentou levantar quando a caminhonete parou, mas as pernas não obedeceram. Ela desligou o motor, disse para os filhos ficarem no carro e desceu. "Moço, o senhor tá bem?" A voz dela saiu calma, mesmo por dentro, ela sentindo aquela pontada de preocupação. O homem levantou os olhos. Era um sujeito de uns 52 anos, cara larga, ombros largos, o tipo de homem que parece que nunca adoece. Mas ali, naquele momento, ele estava visivelmente mal.
Pressão, ele disse com dificuldade. Deu uma coisa no peito. Tô tentando ligar pro SAMU, mas o sinal aqui não pega. Dona Raimunda pegou a garrafa d'água que sempre levava na bolsa, abriu, molhou a borda do pano que usava para se abanar e colocou com cuidado na nuca do homem. Depois pegou o celular dele das mãos, andou uns passos em direção à beirada da estrada até achar uma barrinha de sinal e ligou. Ficou ali, parada no sol, falando com a atendente, passando o ponto exato da rodovia, enquanto o homem respirava devagar, e Zé Augusto, que tinha descido do carro sem a mãe pedir, ficou do lado dele, segurando o braço grande como se pudesse amparar aquele peso todo. Demorou 22 minutos até o carro do SAMU aparecer na curva. 22 minutos que pareceram muito mais. Dona Raimunda ficou o tempo todo. Não foi embora, não. Quando os socorristas chegaram e começaram a trabalhar, o homem, que disse o nome em voz baixa, Geraldo Antônio Ferreira, 52 anos, virou o rosto para ela antes de ser colocado na maca. Os olhos dele estavam marejados. Não era fraqueza. Era aquela coisa que acontece com a gente quando alguém faz por nós o que não era obrigado a fazer. Eu não sei como agradecer, ele falou, a voz rouca. Dona Raimunda botou a mão no ombro dele uma vez, rápido, como quem diz sem palavras que tá tudo bem, que não tem de quê. Cuida de você, moço. Fica bom logo. E foi. Pegou as coisas, chamou os filhos, entrou na caminhonete e seguiu viagem. Nem nome ela deu. Zé Augusto ficou olhando pelo vidro traseiro até o carro do SAMU sumir na curva. Mãe, a senhora nem perguntou quem era ele. Não precisava, ela respondeu, os olhos na estrada. Ele precisava de ajuda. É o que importava. Francisca ficou quieta no canto olhando a janela. Mas algo na cena que ela tinha visto ficou dentro dela naquela tarde. Ela não sabia ainda o quê. Montes Claros recebeu a família de Raimunda com aquele barulho de cidade do interior que é quase uma contradição. Movimento demais para quem vem da roça, mas ainda assim diferente da agitação de Belo Horizonte ou São Paulo. A dona Glorinha os esperava na calçada, uma mulher miúda de cabelos brancos e avental florido, com um sorriso que abriu bem quando a caminhonete parou na porta. Graças a Deus, chegaram bem. Eu estava rezando o terço desde o meio-dia. Dona Raimunda abraçou a prima com aquele abraço de quem não abraça há tempo. Ficaram assim por uns segundos, sem falar nada, porque algumas coisas não precisam de palavras. A casinha nos fundos era pequena, de 2 cômodos, com um ventilador de teto que chiava toda vez que girava. Tinha uma cama de casal que Dona Glorinha emprestou os lençóis, e Zé Augusto armou uma rede que tinha trazido enrolada na mala. Francisca abriu a janela e ficou olhando o quintal. Tinha um pé de manga, um de limão e uma horta pequena com couve e cheiro verde. Isso aqui serve, ela disse para ninguém em especial. Dona Raimunda, do outro lado do cômodo, abrindo a mala devagar, ouviu e sentiu alguma coisa se desapertar um pouco no peito. Só um pouco. Naquela primeira noite, depois que os filhos dormiram, ela ficou sentada na soleira da porta dos fundos, olhando o céu estrelado de Montes Claros. O ar estava menos quente. Um grilo cantava perto, e ela pensou no homem do caminhão. Pensou em como ele estava agora. Se tinha ficado bem, se alguém tinha chegado para ficar do lado dele no hospital. Ela não sabia o nome completo dele. Não tinha deixado o dela. Era um estranho que ela nunca mais ia ver, pelo menos foi o que ela achou. Na manhã seguinte, Dona Raimunda acordou cedo, como sempre. Fez café na cozinha de Dona Glorinha, separou uma cuia para ela e foi bater de porta em porta no bairro. Levou um caderninho onde tinha anotado nome, endereço e o dia que cada pessoa preferia. Era organizada assim, do jeito que aprendeu a ser quando ainda era menina, e já ajudava a mãe a lavar roupa para os outros na beira do Ribeirão. Em 2 dias, já tinha 4 casas confirmadas para fazer faxina. Em uma semana, eram 7. Francisca, enquanto isso, ficava na casinha e cozinhava. Começou fazendo para a família,
Mas Dona Glorinha provou o frango com quiabo dela e ficou tão encantada que foi contar para as vizinhas. Em menos de 10 dias, 2 delas já estavam encomendando marmita para a semana. Francisca ficou sem jeito, mas aceitou. E cobrou um preço honesto, como a mãe ensinou. Zé Augusto foi mais difícil. Ele acordava, tomava café e saía. Voltava na hora do almoço, comia calado e saía de novo. Dizia que estava procurando serviço. Dona Raimunda deixava, mas ficava de olho. Ela conhecia o filho. Conhecia aquela forma de ele andar devagar, de responder com monossílabo, de desviar o olhar quando ela perguntava alguma coisa. Tinha coisa que ele não estava contando. Numa tarde de quinta-feira, quase 3 semanas depois da chegada em Montes Claros, Dona Raimunda voltou de uma das casas onde trabalhava e encontrou Zé Augusto sentado na soleira dos fundos, com a cabeça nas mãos. Ela chegou perto, ficou em pé do lado dele e esperou. Ele demorou, mas falou. Mãe, eu tô devendo para um cara. Ela não respondeu de imediato. Sentou do lado, o ombro encostando no ombro dele, e perguntou com uma voz que não tinha julgamento nenhum. Quanto? Ele falou um valor. Ela respirou fundo. Não era pouco. Era um valor que ela levaria meses para juntar, mesmo trabalhando todo dia. Como foi isso? Ele contou. Tinha começado com apostas num aplicativo, coisa que parecia inofensiva, e depois foi parar em jogo presencial num bar da região de Pirapora. O sujeito que comandava aquilo, um homem que todos conheciam como Tonho Grosso, um cara de 45 anos que tinha dívidas por onde passava, mas nunca pagava as dele. Tinha anotado o nome de Zé Augusto numa caderneta. E agora estava mandando recado por conhecidos. Dona Raimunda ficou quieta por um longo tempo. O grilo cantava de novo, lá no fundo do quintal. Você me escondeu isso desde quando? Desde antes de sair de Pirapora. Ela virou o rosto para ele. Ele não desviou o olhar dessa vez. Aguentou. Tá bem, ela disse, por fim. A gente vai resolver. Mas você não me esconde mais nada, ouviu? Ele assentiu. E ela ficou ali mais um pouco, o ombro no ombro do filho, olhando o céu escurecer. O que ela não sabia ainda era que Tonho Grosso não estava longe. E que ele não era do tipo que esperava muito. Naquela mesma noite, um vizinho de Dona Glorinha bateu na porta para dizer que tinha visto um carro desconhecido parado na rua de trás, com 2 homens dentro, olhando para o quintal. Dona Raimunda fechou a porta, encostou as costas nela e fechou os olhos por 1 segundo. O problema tinha chegado antes do que ela esperava. Dona Raimunda não dormiu bem naquela noite. Ficou na cama olhando o teto, ouvindo o ventilador chiando e o barulho da rua lá fora, que ia diminuindo conforme as horas passavam. Toda vez que algum carro passava devagar demais, ela se esticava na cama, o coração acelerado, tentando escutar se tinha alguém do lado de fora. Não tinha, mas o medo ficou. De manhã cedo, antes mesmo do café, ela chamou Zé Augusto no quintal. Os 2 ficaram em pé perto do pé de manga, a voz baixa para não acordar Francisca nem Dona Glorinha. Esse Tonho Grosso sabe que você veio para Montes Claros? Zé Augusto esfregou a nuca. Ele pode ter descoberto. Tem gente que sabe que a gente veio para cá. E você tem como falar com ele, chegar e propor pagar parcelado? Mãe, ele não é o tipo que aceita conversa assim. Todo tipo aceita conversa quando a alternativa é não receber nada. Ela respondeu, seca. Ele ficou quieto. Ela continuou. Você vai atrás de um serviço hoje. Qualquer serviço, carga, obra, roça, não importa. Você começa a trabalhar e a gente vai juntar o que puder. Mas antes disso, você descobre um jeito de mandar recado pro tal do Tonho Grosso dizendo que a dívida vai ser paga, que ele vai receber, só que vai ter que esperar. E se ele não quiser esperar? Dona Raimunda olhou pro filho. Olhou daquele jeito que ela tinha, que não precisava de palavras brutas para dizer o que estava sentindo. Então a gente vai lidar com isso quando acontecer. Mas por enquanto, você faz o que eu tô falando. Zé Augusto assentiu, os olhos no chão.
Ela voltou para dentro, esquentou o café, cortou uma broa de milho que Dona Glorinha tinha feito na véspera e sentou para tomar o café da manhã como se o mundo estivesse em paz. Porque era assim que ela funcionava. Por dentro, o nó. Por fora, a calma. Se ela vacilasse, os filhos vacilavam junto. Naquele mesmo dia, enquanto Zé Augusto saía para procurar serviço e Francisca organizava as marmitas do almoço, Dona Raimunda foi fazer faxina na casa de uma mulher chamada Dona Aparecida, 71 anos. Uma viúva que morava numa casa grande, no bairro Ibituruna, sozinha, com um cachorro velho e uma coleção enorme de santos em prateleiras por toda a sala. Dona Aparecida era falante. Daquelas que precisam de companhia, mas não pedem, então compensam com conversa. Enquanto Dona Raimunda esfregava o piso do corredor, a velha foi atrás dela, com uma cadeira, e foi contando da vida. O marido que tinha ido embora fazia 8 anos, os filhos que moravam em Belo Horizonte e ligavam todo domingo, mas não apareciam. A nora que ela não suportava, mas fingia que sim. Dona Raimunda ouvia, respondia com monossílabos de vez em quando e trabalhava. Foi num desses momentos que Dona Aparecida perguntou de repente: "Você é de Pirapora, né? Conhece um caminhoneiro que ficou internado no hospital de lá semana passada? Parente meu disse que um homem passou mal na estrada e uma mulher parou para ajudar. Ficou famoso lá na cidade. Dona Raimunda parou o esfregão por meio segundo. Depois continuou: Não conheço não, Dona Aparecida. É que dizem que a mulher foi embora sem falar o nome. O caminhoneiro ficou tão abalado que ficou tentando descobrir quem era ela. Perguntou para todo mundo. Ficou 3 dias no hospital pensando naquilo. Dona Raimunda não respondeu. Torceu o pano no balde, a água ficou escura e ela continuou trabalhando. Mas por dentro, alguma coisa mexeu. Na volta para casa, ela passou pela feira coberta do centro para comprar uns legumes. Enquanto escolhia jiló e chuchu numa barraca, ouviu 2 homens conversando na barraca do lado. Não prestou atenção no começo. Mas aí um nome chegou até ela. Tonho Grosso. Ela não se mexeu. Ficou de costas, fingindo que examinava o quiabo. Um dos homens dizia que o Tonho tinha vindo para Montes Claros resolver umas pendências, que ia ficar uns dias. O outro respondia com um riso que ela não gostou. Ela pagou as verduras, colocou na sacola e saiu com um passo normal. Mas a cabeça estava a mil. Tonho Grosso estava na cidade. Quando chegou em casa, Francisca estava na cozinha mexendo uma panela de feijão tropeiro, o cheiro tomando conta do cômodo todo. Dona Glorinha estava sentada na mesa, tomando um copo de suco, e as duas conversavam animadas sobre alguma coisa. Dona Raimunda colocou a sacola na bancada, lavou as mãos e não disse nada sobre o que tinha ouvido na feira. Não ia estragar o bom humor de Francisca. A menina estava bem, estava crescendo, estava encontrando o caminho dela. Não precisava carregar o peso da mãe. O Zé Augusto ligou, disse Francisca sem virar. Disse que conseguiu um bico numa empresa de mudança. Começa amanhã. Dona Raimunda fechou os olhos por um segundo. Graças a Deus, ela disse, e foi para a soleira do quintal, sentou na cadeirinha de palha que tinha passado a ser o lugar dela para pensar e ficou olhando o pé de limão por um tempo. A dívida do filho precisava ser resolvida rápido. Quanto mais tempo passasse com Tonho Grosso na cidade, mais perigoso ficava. Ela precisava de dinheiro. E precisava de dinheiro rápido. Foi aí que ela lembrou de uma coisa que tinha no fundo da mala, uma pulseira de ouro, que era da mãe dela, que era da avó antes disso. Ela nunca tinha vendido, mesmo nos momentos mais apertados. Tinha carregado aquela pulseira pelo mundo inteiro, escondida num saquinho de pano dentro da mala, como se fosse um segredo sagrado. Ela foi até a mala, enfiou a mão lá no fundo e pegou o saquinho. Abriu. A pulseira estava lá, fininha, amarelada, linda do jeito que sempre foi. Ficou olhando para ela por um longo tempo.
Depois, fechou o saquinho e colocou no bolso do avental. No dia seguinte, ela foi a uma joalheria no centro. O homem que avaliou a peça era um senhor de óculos de grau e jeito sério, que examinou a pulseira com uma lupa pequena, virou, revirou, pesou numa balança minúscula e disse um valor. Era menos do que ela esperava. Mas era alguma coisa. Ela perguntou se ele dava mais. Ele disse que não podia. Ela ficou um instante em silêncio, olhando a pulseira na bandeja de veludo vermelho. Pensou na avó. Pensou na mãe. Pensou no Zé Augusto com a cabeça nas mãos na soleira do quintal. Pode ficar, ela disse. Saiu da joalheria com o dinheiro num envelope dobrado dentro do sutiã, como a mãe dela fazia quando tinha que guardar coisa importante. E foi direto para casa, o coração mais pesado do que esperava. Aquela pulseira tinha demorado 3 gerações para chegar até as mãos dela, e foi embora numa tarde de terça-feira por causa de uma dívida que nem era dela. Ela engoliu isso. Não chorou. Guardou. Zé Augusto voltou do primeiro dia de serviço com os ombros doídos e a cara cansada, mas com um brilho diferente nos olhos. O serviço de mudança era puxado, carregava móvel pesado o dia inteiro, mas o encarregado tinha gostado dele. Disse que tinha mais dias de trabalho se ele quisesse. Quero. Ele tinha dito na hora. Dona Raimunda ouviu o filho contar tudo, sentada na cadeirinha do quintal, enquanto ele tomava um copo d'água. E quando ele terminou, ela tirou o envelope do bolso e colocou na mesa entre eles. O que é isso? O começo do pagamento da sua dívida. Zé. Augusto olhou para o envelope, abriu, contou as notas com os olhos e ficou pálido. Mãe, isso aqui é... A senhora vendeu alguma coisa? Ela não respondeu. Ele olhou para ela de um jeito que ela não gostou, porque era aquele olhar de filho que percebe que a mãe pagou um preço que não deveria ter pago. A pulseira da vovó? Não vem com isso. Mãe, não vem com isso, Zé Augusto. O que tá feito, tá feito. Agora você vai achar um jeito de chegar até esse homem e combinar o pagamento. Isso aqui entra como entrada. O resto você paga do seu salário, todo mês, até zerar. Entendeu? Ele ficou com os olhos marejados. Ela não deixou ele falar. Levantou, foi para dentro e fechou a porta de tela atrás de si. Do lado de dentro, encostou as costas na porta e fechou os olhos. A pulseira tinha ido, mas o filho estava ali. Isso era o que importava. 2 dias depois, Zé Augusto conseguiu mandar recado para o Tonho Grosso por intermédio de um conhecido da região de Pirapora, que morava em Montes Claros. A resposta veio rápido demais. O Tonho queria se encontrar pessoalmente. Não aceitava combinar pelo meio do caminho. Queria ver a cara de quem devia, ouvir a proposta e aí decidia. Zé Augusto ficou branco quando contou para a mãe. Então você vai, ela disse. Sozinho? Não, eu vou com você. Ele tentou argumentar. Ela não deixou espaço. No dia marcado, os dois foram até um bar na região do bairro Jardim Panorama, numa rua sem saída que Dona Raimunda olhou bem antes de entrar. Tonho Grosso estava numa mesa no fundo, um homem de 45 anos, barrigudo, com uma camisa polo xadrez e uma expressão que parecia permanentemente entediada. Tinha um copo de cerveja na frente dele e um homem sentado do lado que não foi apresentado. Dona Raimunda sentou do lado do filho. Olhou para o Tonho Grosso nos olhos e falou primeiro. O meu filho deve uma quantia para o senhor. A gente veio aqui de boa vontade porque quer acertar isso direito. Trouxemos uma entrada e queremos combinar o restante em parcelas mensais. O Tonho ficou olhando para ela por uns segundos, como se estivesse decidindo se achava graça ou não. Quem é a senhora? Sou a mãe dele. Ele não é homem suficiente para resolver o problema dele sozinho? É homem sim, e eu também sou. Por isso estou aqui. Houve um silêncio que durou mais do que o confortável. O homem ao lado do Tonho mexeu na cadeira. Zé Augusto ficou quieto, os joelhos tensos debaixo da mesa.
Tonho Grosso olhou para o envelope que Dona Raimunda tinha colocado na mesa. Pegou, abriu, contou as notas com os dedos grossos. Não esboçou reação. Isso cobre 1/3, ele disse. Cobre quase metade. Ela corrigiu sem piscar. Ele olhou para ela de novo. E dessa vez, algo na expressão dele mudou. Não foi exatamente respeito. Foi mais reconhecimento. O tipo de coisa que acontece quando uma pessoa percebe que a outra não vai abaixar a cabeça. O restante em 3 parcelas, ela disse. 1 por mês. Pontual. Ele ficou em silêncio. Bebeu um gole de cerveja. Colocou o copo devagar na mesa. 2 parcelas, ele disse. E me poupa de ter que vir atrás. Combinado, eles não apertaram as mãos. Não era o tipo de acordo que se selava assim. Mas estava feito. Dona Raimunda levantou, esperou o filho se levantar junto e saiu do bar com o passo firme de sempre. Do lado de fora, Zé Augusto deixou o ar sair pelos lábios num sopro comprido. A senhora não tem medo de nada, ela não respondeu. Mas por dentro, ela estava tremendo desde que tinha entrado naquele bar. O acordo estava feito. Mas ela sabia que Tonho Grosso não era um homem que esquecia fácil. E que 2 parcelas pontuais eram a única coisa que estava entre a família dela e mais problema. O que ela ainda não sabia era que, enquanto ela resolvia o problema do filho, uma outra coisa estava se movendo em direção a ela. Uma coisa que vinha da estrada, de um caminhão-baú parado no acostamento, de um homem que não tinha conseguido esquecer o rosto de uma mulher que nunca disse o nome. Geraldo Antônio Ferreira tinha chegado em Montes Claros, e ele estava procurando por ela. Geraldo Antônio Ferreira não era homem de ficar parado quando tinha alguma coisa na cabeça. Nos 3 dias que ficou internado no hospital de Pirapora, com a pressão sendo monitorada de hora em hora e a enfermeira repetindo que ele precisava descansar, ele não conseguiu descansar. Ficou na cama olhando o teto branco e pensando naquela mulher miúda que tinha descido da caminhonete, molhado um pano, ligado para o SAMU no celular dele e ficado parada no sol até o socorro chegar. Ele tinha visto muita coisa na estrada. Tinha rodado o Brasil inteiro naquele caminhão, do Oiapoque ao Chuí, tinha parado em centenas de cidades, conhecido centenas de pessoas. Mas aquela mulher tinha ficado, não por ser bonita, não por ter dito algo especial, por ter ficado. Num mundo onde todo mundo passa reto, ela tinha parado. Quando recebeu alta, em vez de seguir viagem, foi à empresa de rastreamento onde um cunhado trabalhava e pediu um favor: descobrir o proprietário de uma placa de Minas Gerais. O cunhado resmungou. Disse que não era para fazer isso, mas fez. A caminhonete estava registrada no nome de Raimunda Conceição da Silva, residente em Pirapora. Geraldo foi até Pirapora. O endereço que tinha no documento era o do sítio. Quando chegou lá, encontrou a casa fechada, o terreiro vazio e um vizinho que disse que a família tinha mudado fazia quase 1 mês. Para Montes Claros, disseram. Ele não tinha mais detalhes. Mas foi. Montes Claros era uma cidade de quase 400 mil habitantes. Não era pequena. Encontrar uma mulher sem endereço, sem telefone, sem nada além do nome, seria difícil para qualquer pessoa. Mas Geraldo era do interior. E no interior, as pessoas falam, especialmente nas feiras, nas igrejas, nas padarias de bairro. Ele passou 2 dias circulando pela cidade. Parava, tomava um café, perguntava com jeito. Dizia que estava procurando uma conhecida, uma senhora chamada Raimunda, que tinha vindo de Pirapora. Algumas pessoas não sabiam. Outras achavam que tinham visto uma mulher com esse nome, mas não tinham certeza. No 2º dia, entrou numa padaria no bairro Major Prates e pediu um pão de queijo. A moça do balcão era jovem, uns 20 anos, e enquanto ele esperava, ela comentou com outra funcionária que ia pedir marmita para almoçar naquele dia, que a dona do Major Prates estava fazendo um feijão tropeiro que não tinha igual.
Geraldo esperou a moça terminar de falar e perguntou com calma: Essa dona de marmita tem nome? A moça disse que era uma tal de Francisca, filha de uma senhora chamada Raimunda, que fazia faxina na redondeza. Geraldo deixou o pão de queijo esquentar na mão e ficou quieto por uns segundos. O senhor conhece ela? A moça perguntou. Acho que sim, ele disse. Acho que sim. Dona Raimunda estava estendendo roupa no varal do quintal quando ouviu a voz de Dona Glorinha chamando lá da frente. Raimunda! Tem um homem aqui na porta perguntando por você. Ela não se preocupou de imediato. Pensou que era alguém querendo marcar faxina. Secou as mãos no avental e foi até a frente. Quando abriu o portão e viu Geraldo parado na calçada, o chapéu na mão, aquele homem grandão que ela tinha deixado na beira da estrada semanas atrás, ela ficou tão parada que esqueceu de falar por uns 3 segundos. Boa tarde, ele disse. Desculpa aparecer assim. Sei que devia ter avisado antes, mas eu não tinha como. Dona Raimunda piscou. Como o senhor me achou? Foi trabalhoso, ele admitiu, com um meio sorriso. Mas eu tenho teimosia sobrando. Ela ficou olhando para ele por mais um instante. Depois abriu o portão. Entra. Vou pedir para Francisca fazer um café. Eles sentaram na mesinha de fora, embaixo do pé de manga. Dona Glorinha apareceu 2 vezes com pretexto de buscar coisas que claramente não precisavam ser buscadas, só para espreitar o homem que tinha chegado. Francisca trouxe o café e ficou por perto mais do que o necessário, fingindo arrumar o vaso de samambaias, que estava perfeitamente arrumado. Geraldo contou tudo. Os dias no hospital, o cunhado, a busca em Pirapora, os 2 dias em Montes Claros perguntando de padaria em padaria. Contou sem enfeitar, direto, como um homem que não sabe mentir e nem tenta. Dona Raimunda ouviu tudo com as mãos no copo de café. Quando ele terminou, ela ficou um instante em silêncio. O senhor foi até tudo isso só para agradecer? Principalmente para agradecer. Mas também queria saber se a senhora estava bem. Pelo jeito que eu vi vocês na estrada, aquela caminhonete lotada e tudo, pareceu que as coisas não estavam fáceis. Ela olhou para ele. Não era o tipo de pessoa que abria a vida para estranho. Nunca foi. Mas havia algo na forma como ele falava, direta e sem rodeio, que era parecido com ela mesma. Ela reconheceu isso. A gente está se virando, ela disse. Não está fácil, mas nunca foi fácil. Você tem trabalho? Tenho. Faço faxina. Tô com 7 casas na semana. Ele assentiu. E seu filho? O rapaz que estava no carro? Ela hesitou um segundo. Ele arrumou um serviço de mudança. Tá trabalhando. Geraldo bebeu o café, colocou o copo com cuidado na mesa. Havia algo que ele queria dizer e estava tomando o jeito certo de falar. Eu conversei com o meu patrão. Ele disse por fim. Ele tem uma transportadora em Montes Claros, pequena, mas séria, precisando de ajudante para fazer entregas locais. Carteira assinada, salário fixo, horário certo. Perguntei se ele podia dar uma chance para o seu filho, se ele quisesse. Dona Raimunda ficou muito quieta. Eu não pedi isso para o senhor. Eu sei, foi por conta própria. O senhor do seu filho me ajudou naquele dia também. Ficou do meu lado, segurou meu braço. Isso tem valor. Ela olhou para o quintal. O pé de limão estava com umas flores brancas novas, pequenas, com aquele cheiro que ela gostava. Respirou fundo. Vou falar com ele, ela disse. Mas a decisão é dele. Claro, disse Geraldo. É só uma oferta, sem obrigação nenhuma. Naquela noite, Dona Raimunda contou para Zé Augusto sobre a visita de Geraldo e sobre a vaga de trabalho. A reação do filho não foi a que ela esperava. Ele ficou quieto demais. E quieto de um jeito que ela conhecia bem. Não era o quieto de quem está pensando. Era o quieto de quem está com medo. Zé, se eu pegar um emprego registrado, mãe, o Tonho vai saber onde eu trabalho todo dia. Ela olhou para o filho. Não tinha pensado nisso. E por um segundo aquilo pesou. Mas o acordo está feito.
ela disse. A primeira parcela você já pagou. Falta uma. E se ele quiser mais depois que receber tudo? Esse tipo de gente sempre quer mais. Dona Raimunda ficou olhando para a mesa. A toalha xadrez que Dona Glorinha tinha emprestado estava um pouco torta. Ela endireitou com a ponta dos dedos, um gesto pequeno, automático. A gente vai pagar a segunda parcela e acabar com isso. Você some do radar dele. Trabalho registrado em empresa séria é a melhor coisa que pode acontecer para você agora, porque você vai ter um caminho, vai ter um futuro. O Tonho Grosso não pode tirar isso de você. Ele ficou em silêncio. Pensa bem, ela disse, mas não demora muito para decidir. Oportunidade não fica esperando. Geraldo ficou mais 2 dias em Montes Claros. Nesse tempo, passou na casa de Dona Raimunda mais uma vez. Dessa vez, trazendo um saco de pé de moleque que tinha comprado na feira, porque ela tinha comentado de passagem que gostava. Ela aceitou sem fazer cerimônia, mas ficou levemente sem jeito. Dona Glorinha observou tudo do canto da janela e depois, na hora do jantar, falou para Francisca em voz baixa que aquele homem não tinha ido até Montes Claros só para agradecer. Francisca concordou com um sorrisinho que a mãe, felizmente, não viu. Na tarde do segundo dia, Geraldo precisou ir. Tinha viagem marcada, o caminhão esperando em Pirapora, carga para entregar em Uberlândia. Antes de sair, ficou na calçada conversando com Dona Raimunda por um tempo. A luz do fim de tarde batia diferente naquela rua, mais dourada, mais mole. Foi bom ter te achado, ele disse. Foi bom o senhor ter ficado bom, ela respondeu. Ele colocou o chapéu, sorriu e foi. Dona Raimunda ficou olhando a caminhonete dele sumir na esquina. Ficou ali parada mais tempo do que precisava. Dona Glorinha apareceu na porta atrás dela. Gostei do homem, ela disse, com jeito de quem está dando um parecer oficial. Glorinha, tô falando sério. Homem que procura uma mulher de Pirapora até Montes Claros sem ter endereço nenhum não é homem de pouca determinação. Dona Raimunda não respondeu. Entrou para dentro, mas levou algum tempo até o sorriso que veio sumir do rosto dela. 3 dias depois, Zé Augusto foi até a transportadora falar com o patrão de Geraldo. Era um homem chamado Seu Valdir. 60 anos, cabelos brancos, jeito calmo, que gostava de falar olhando nos olhos. Conversou com Zé Augusto por 40 minutos, fez umas perguntas, viu como o rapaz se portava e disse que podia começar na semana seguinte. Zé Augusto voltou para casa com o contrato na mão e uma expressão no rosto que a mãe não via há muito tempo. Era alívio. Simples assim. Dona Raimunda ficou olhando para o contrato por um instante. Depois dobrou com cuidado e colocou em cima da mesa. Agora você vai trabalhar direito e vai pagar a segunda parcela quando chegar a hora. E depois disso, você some do radar do Tonho Grosso de vez. Sim, mãe, ela assentiu. E por um instante, a vida pareceu estar finalmente tomando um rumo. Mas naquela mesma semana, algo aconteceu que desfez tudo que parecia estar se arrumando. A segunda parcela do acordo com Tonho Grosso chegou antes do prazo. Não como pedido, como ameaça. Um recado tinha chegado pelo mesmo conhecido que tinha intermediado o encontro. O Tonho Grosso tinha mudado de ideia. Queria tudo de uma vez. Dizia que tinha urgência e que se não recebesse até o fim do mês, a dívida ia dobrar com juros. Dona Raimunda ficou com o recado na mão, leu 2 vezes e colocou na mesa devagar. O acordo que ela tinha fechado olho no olho, num bar do Jardim Panorama, não valia nada. E o fim do mês estava há 12 dias. Dona Raimunda releu o recado 3 vezes. Depois dobrou o papel com cuidado, como fazia com qualquer coisa que precisava guardar na memória, e ficou sentada na cadeirinha do quintal por um bom tempo, olhando o pé de limão sem ver o pé de limão. 12 dias. Ela fez as contas na cabeça. O que tinha na reserva não chegava nem perto. O salário de Zé Augusto na transportadora tinha começado fazia poucos dias. Não havia acumulado nada ainda.
As marmitas de Francisca rendiam, mas eram rendimentos de semana em semana, nada que chegasse ao valor que faltava naquele prazo. E ela mesma, com as 7 casas de faxina, tinha o suficiente para a despesa mensal e um pouco mais. Só que pouco mais não era o que o Tonho Grosso queria. Ela não ficou lamentando. Esse não era o jeito dela. Em vez disso, foi para dentro, pegou o caderninho onde anotava os gastos, sentou na mesa de Dona Glorinha e começou a escrever. Quanto tinha? Quanto faltava? O que podia ser cortado? O que podia ser antecipado? Ia linha por linha, como quem resolve um problema de aritmética, sem drama. Mas quando chegou no final, o número não fechava. Ficou olhando para aquele número por alguns segundos. Depois virou a página e começou uma lista nova. Não de contas, de possibilidades. A primeira coisa que ela fez foi falar com Dona Aparecida, a viúva do Ibituruna, e perguntar se podia fazer horas extras naquela semana, uma faxina mais completa, aquela de lavar cortina, limpar armário por dentro, lavar janela por fora. Dona Aparecida disse que sim, na mesma hora, porque a casa de fato precisava e ela sempre adiava isso. A segunda coisa foi falar com mais 2 casas onde tinha indicação, mas ainda não tinha fechado, e adiantou o começo para aquela mesma semana. Francisca, quando soube da situação, não esperou a mãe pedir. Acordou mais cedo, fez o dobro de marmitas, pediu para Dona Glorinha ajudar a sair de porta em porta no bairro, oferecendo almoço. Vendeu tudo até meio-dia. Na tarde, fez salgado para um bar da rua principal, que tinha pedido teste. O dono do bar gostou e fez encomenda para a semana toda. Zé. Augusto conversou com o encarregado da empresa de mudança, onde ainda fazia bico nos dias em que não estava na transportadora, e pediu para encaixar mais um turno. O homem disse que sim. A família inteira puxou a corda. Mas no 5º dia, quando Dona Raimunda somou tudo que tinham conseguido juntar, ainda faltava uma parte. Não era muito, mas faltava, e o prazo estava pela metade. Foi nessa tarde que o celular dela tocou, número que ela não reconheceu. Atendeu com a voz cansada de quem está no limite, mas não deixa aparecer. Alô? Raimunda? A voz do outro lado era de homem, grave, familiar de um jeito que ela demorou 1 segundo para localizar. Sou eu, Geraldo. Ela ficou quieta por um instante. Geraldo, como foi que o senhor pegou meu número? Pedi para Francisca. Ela me deu sem avisar você, desculpa. Mas eu queria falar. Dona Raimunda ficou em silêncio. Do quintal entrava o cheiro das flores do pé de limão e o barulho de um passarinho que ela nunca tinha conseguido identificar, mas que aparecia toda tarde naquela hora. Pode falar, ela disse. Eu soube que você está com um problema. Não sei os detalhes, mas Francisca disse que as coisas estão apertadas lá. Ele pausou. Eu tenho uma reserva guardada. Não é fortuna, mas é o que juntei de viagem em viagem esses anos todos. Quero te emprestar o que faltar. Não, Raimunda. Não, Geraldo. Obrigada, mas não. Por quê? Ela ficou olhando o quintal. O passarinho parou de cantar. Porque eu não sou de dever para ninguém. Nunca fui. Desde que me entendo por gente, eu resolvi os meus problemas com as minhas mãos. Não vou começar agora. Isso não é fraqueza, Raimunda. Aceitar ajuda não é fraqueza. Eu sei que não é. A voz dela saiu mais devagar. Mas tem jeito e jeito. Eu não te conheço há 2 meses ainda. Houve um silêncio dos 2 lados. Então me conhece mais, ele disse por fim. Não precisa ser empréstimo, pode ser o que você quiser chamar. Pode ser nada, pode ser um favor entre gente que se ajudou na estrada. Mas deixa eu ajudar. Dona Raimunda ficou em silêncio por um tempo que foi longo o suficiente para ser resposta por si só. Você vem até Montes Claros de novo? Ela perguntou por fim. Posso estar aí amanhã. Então vem. A gente conversa pessoalmente. Geraldo chegou no dia seguinte de manhã com a caminhonete dele, um chapéu de couro gasto e um saco de biscoito de polvilho que comprou numa padaria pelo caminho, porque lembrou que Dona Glorinha tinha falado que gostava.
Dona Glorinha recebeu o biscoito com o sorriso de quem acha que está sendo muito discreta, mas não está. Dona Raimunda e Geraldo sentaram embaixo do pé de manga. Francisca e Dona Glorinha ficaram na cozinha, do lado de dentro, e a janela que dava para o quintal ficou curiosamente entreaberta. Ela contou tudo: a dívida do filho desde o começo, o acordo com Tonho Grosso, a venda da pulseira, o acordo quebrado, os 12 dias, o que a família tinha conseguido juntar e o quanto ainda faltava. Geraldo ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou um instante em silêncio. "Quanto falta?" ele perguntou. Ela falou o valor. Ele assentiu devagar, como quem estava fazendo uma conta simples na cabeça. "Eu tenho isso", ele disse. "E não é para ser empréstimo. É porque você parou numa estrada quando não precisava parar. E eu sei o que isso vale. Ninguém precisa colocar nome nisso." Ela olhou para ele. Era uma mulher que tinha aprendido a ler gente, de tanto conviver com gente. E o que ela via naquele homem sentado embaixo do pé de manga, com o chapéu de couro na mão, era alguém que não estava tentando ganhar nada, estava tentando devolver. "Tem uma condição", ela disse. "Qual?" "Você me dá o número da sua conta, e eu vou devolver todo mês uma quantia pequena que não vai prejudicar o meu orçamento, até zerar. Pode demorar, mas vai zerar." "Não aceito de outro jeito." Ele ficou olhando para ela por um instante. "Você é a pessoa mais teimosa que eu já conheci na vida." "Pode ser", ela disse. "Você aceita a condição ou não?" Ele deixou escapar uma risada baixa, uma risada de verdade, daquelas que saem sem aviso. "Aceito", ele disse. Com o valor completo em mãos, Zé Augusto foi até o encontro marcado com Tonho Grosso no mesmo bar do Jardim Panorama. Dessa vez, Dona Raimunda não foi. Ela disse que ele precisava resolver isso como homem, do começo ao fim, que ela tinha feito a parte dela e agora era a vez dele. Ele foi. Ficou mais de 1 hora lá dentro. Quando saiu, estava com a recibo escrito num papel simples, assinado pelo próprio Tonho Grosso, dizendo que a dívida estava liquidada e que não havia mais nenhum vínculo entre eles. Zé Augusto chegou em casa, colocou o papel na mesa da cozinha e ficou olhando para a mãe. Ela olhou para o papel, olhou para o filho. E aí, pela primeira vez em muito tempo, Dona Raimunda Conceição da Silva deixou a lágrima cair. Não foi um choro de desespero. Foi aquele choro que vem quando a tensão finalmente vai embora, quando o nó que ficou apertado por semanas e semanas se desfaz de uma vez. Ela chorou em silêncio, sentada na cadeira da cozinha, com as mãos no rosto, e Zé Augusto ficou em pé do lado dela, sem saber muito o que fazer, até que pôs a mão no ombro da mãe, com aquele cuidado de filho que percebe que a mãe carregou mais do que devia. Francisca entrou da sala, viu a cena e foi se sentar do outro lado sem fazer barulho. Os três ficaram assim por um tempo, e era o suficiente. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. As semanas que se seguiram foram as mais tranquilas desde que a família tinha chegado em Montes Claros. Zé Augusto se firmou na transportadora. Seu Valdir gostava do rapaz, dizia que ele era pontual, que não reclamava de serviço pesado, que tratava bem os clientes. Em menos de 2 meses, tinha virado ajudante fixo com um aumento no salário. E numa tarde, enquanto esperava o caminhão ser carregado no galpão da empresa, ficou observando um mecânico consertando o motor de uma Sprinter velha. Ficou olhando tanto que o mecânico perguntou se ele queria aprender. Ele disse que sim. Francisca abriu uma conta no banco, coisa que nunca tinha tido, e começou a depositar todo mês o que sobrava das marmitas e dos salgados. Não era muito, mas era dela. Um dia, Dona Glorinha sugeriu que ela fizesse um caderno de receitas, porque o feijão tropeiro dela e o frango com quiabo eram coisas que não podiam se perder. Francisca achou graça, mas começou o caderno.
E quando uma professora da escola perto do bairro provou a marmita dela e perguntou se ela dava aulas de culinária, Francisca ficou sem resposta por alguns dias, achando que era coisa demais para ela. Mas acabou dizendo que sim. Dona Raimunda continuou com as faxinas. Todo mês, separava uma quantia pequena e mandava para a conta de Geraldo, como tinha prometido. Ele nunca reclamou do ritmo, nunca cobrou, mas toda semana ou duas ligava. Às vezes para contar da estrada, do tempo fechado na Serra do Espinhaço, de uma cidade estranha que ele tinha passado com uma feira de artesanato diferente. Às vezes só para perguntar como estava. Ela respondia com objetividade, mas foi deixando as conversas durarem um pouco mais. Depois, um pouco mais. Até que um dia, percebeu que estava esperando a ligação dele como se esperasse coisa importante. Não contou isso para ninguém. Mas Dona Glorinha sabia. Dona Glorinha sempre sabia de tudo. Num sábado de outubro, quase 4 meses depois da chegada em Montes Claros, Geraldo parou a caminhonete na frente da casa de Dona Glorinha, com um assunto na cabeça que tinha ensaiado na estrada por horas. Dona Raimunda estava no quintal colhendo coentro do vasinho que tinha plantado na janela. Ele foi até o quintal, ficou parado do outro lado do canteiro e ela levantou os olhos. "Você veio sem avisar de novo", ela disse. "Vim", ele confirmou. "Tenho uma coisa para te contar." Ela esperou, ele tirou o chapéu, passou a mão no cabelo e falou. "Eu tenho uma casa em Bocaiúva. Herdei do meu pai. Fica a 1 hora daqui. É de andar, tem quintal, tem um terreiro atrás que nunca foi usado. Tá vazia há 3 anos, porque eu não paro em lugar nenhum." Ele fez uma pausa. "Eu estava pensando que, se você e seus filhos quisessem, podia ser de vocês, enquanto se arrumam, para morar, plantar, fazer o que quiser." Dona Raimunda ficou olhando para ele por um bom tempo, o molhinho de coentro na mão. "E o senhor ficaria onde?" "Eu fico na estrada, sempre fiquei." Ele pausou de novo. "Mas eu pararia mais por lá." Se você não se importasse, ela entendeu o que estava sendo dito, e entendeu mais do que as palavras. Ficou um tempo em silêncio. Olhou para o pé de limão que tinha florescido de novo. Pensou no sítio de Pirapora que tinha perdido, nos 18 anos que tinha dado para um pedaço de terra que nunca foi dela. Pensou na pulseira da avó que tinha vendido numa joalheria do centro por um valor que doeu. Pensou no filho com o papel de quitação na mão, na filha dando aula de culinária. Pensou em quanto tinha custado chegar até aqui. "Eu aceito", ela disse. "Mas do mesmo jeito que antes. Eu cuido da casa, do terreiro e eu pago um aluguel. Pode ser simbólico, mas eu pago." Geraldo sorriu. Aquele sorriso que ela já conhecia, de homem que tinha aprendido que com ela não adiantava discutir. "Combinado", ele disse. A mudança para Bocaiúva aconteceu num sábado chuvoso de novembro. A caminhonete de Geraldo ajudou a carregar as coisas. Dona Glorinha ficou na calçada com os olhos molhados, dizendo que a casa ia ficar vazia demais, sem Francisca fazendo frango com quiabo. Francisca prometeu mandar marmita toda semana. Dona Glorinha disse que não era a mesma coisa. Abraçaram por um tempo. A casa de Bocaiúva era de fato de andar, paredes amarelas um pouco descascadas, janelas com veneziana verde e um quintal grande com terra boa. Zé Augusto deu uma volta completa pelo terreiro logo que chegou, chutando o chão com o bico da bota, avaliando. "Dá para plantar muita coisa aqui", ele disse. "Dá", concordou Dona Raimunda. Ela ficou parada na porta dos fundos, olhando o quintal vazio que ia virar coisa viva nas mãos dela. A chuva tinha parado um pouco, e a terra tinha aquele cheiro de molhado que ela amava desde criança, esse cheiro que é igual em qualquer lugar do interior de Minas. Geraldo chegou por trás, ficou de pé do lado dela, olhando o mesmo quintal. "Precisa de muito trabalho", ele disse. "Eu não tenho medo de trabalho", ela respondeu. "Eu sei", ele disse. "Por isso te perguntei." Eles ficaram ali em silêncio por um tempo. E era um silêncio bom, daqueles que não precisam ser preenchidos.
Num ano e 3 meses depois daquela tarde de agosto, com o sol rachando o asfalto na estrada entre Pirapora e Montes Claros, Dona Raimunda Conceição da Silva tinha uma casa com o quintal mais verde do quarteirão, cheiro de coentro e manjericão, uma horta que dava jerimum, chuchu e alface o ano todo. Zé Augusto estava no segundo módulo do curso técnico de mecânica que a transportadora tinha custeado e acordava cedo todo dia com uma disposição que a mãe não via nele há anos. Francisca tinha 12 alunas na aula de culinária que dava às sextas-feiras na sede do bairro, um caderno de receitas quase completo e uma clientela de marmita que tinha crescido mais do que ela conseguia atender sozinha. E Geraldo parava em Bocaiúva toda vez que a rota deixava. Às vezes, ficava um dia. Às vezes, o fim de semana. Sempre tinha um prato na mesa quando chegava, e sempre tinha uma cadeira do lado de fora quando o dia esfriava e os dois ficavam tomando café no quintal, ouvindo o barulho da rua longe e os grilos perto. Dona Raimunda nunca foi de acreditar que as coisas vinham fácil. Aprendeu cedo que a vida cobra, que o chão some debaixo dos pés sem avisar, que a gente pode perder o que levou anos construindo numa tarde só. Mas aprendeu também que de vez em quando, numa estrada deserta e quente, aparece alguma coisa que não estava nos planos, e que a diferença entre uma vida e outra, às vezes, é só isso. Se a gente passa reto, ou se a gente para, ela tinha parado. E tudo o que veio depois disso, com todo o sofrimento e todo o custo e toda a dor que carregou pelo caminho, valia a pena. Ela tinha certeza disso agora.